Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 13º episódio do podcast do canal Clima. Eu sou a Mariana e hoje eu convido vocês para falar com uma pessoa muito especial, uma entrevistada muito bacana que a gente trouxe para conversar aqui com a gente, falar um pouco sobre a área de atuação dela, como ela entrou no mercado, área de vendas, marketing. Ela vai contar toda essa experiência para nós, como tudo começou e como que ela está hoje, planos para o futuro e tudo mais, certo? Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é, mas isso só depois da vinheta. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Caleb aqui falando para mais um podcast. Primeiro eu quero agradecer você que está acompanhando o nosso trabalho. Hoje é o nosso 13º capítulo, né? E hoje a gente está com mais uma convidada muito especial para falar de um assunto muito legal, né? Do nosso mercado de HVACR. Então já quero convidar você a pegar o seu fone de ouvido, aumenta o volume do rádio, do seu carro, onde você estiver, para você acompanhar, que vai ser bem legal a conversa de hoje, tá? Mas antes de continuar, eu queria te pedir aquele like maroto. Se você está no YouTube aí nos acompanhando, por favor, deixa aí esse like, que é uma métrica para a gente. Nós vamos saber se o nosso trabalho está sendo bem feito e onde precisamos melhorar. E se você quiser deixar um feedback, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá os nossos contatos aí, tá bom? Então, depois que você assistir isso aí, corre lá e manda uma mensagem para a gente, beleza? Continuando aqui o nosso vídeo, a nossa convidada de hoje, eu não sei se você sabe, mas ela já deve ter ajudado você aí nos momentos de conforto, né? A família dela, né? É uma família muito importante, né? No nosso país, com fabricação de equipamentos muito importantes também para a climatização em vários setores, tá bom? Sem muita enrolação, eu queria dizer para você que hoje estaremos entrevistando Patrícia Tosi, né, pessoal? Então, seja muito bem-vinda. Eu queria dizer apresentar um pouquinho do que ela fez, né, e um pouco da carreira dela. Ela é nascida em São Paulo, estudou administração na PUC e fez extensão em marketing também. Desde muito cedo ela acompanhava o pai nas feiras internacionais e isso ajudou a ter uma visão global, né, desde muito cedo. Durante a faculdade já ia à empresa e começou a fazer orçamentos de venda. Então, desde o início da carreira, já lidava ali com o cliente, né? Ela se afastou um pouco, tocou um pouco do negócio próprio e depois acabou retornando aí para a empresa da família. Quando ela foi diretamente para a área comercial, lidando aí com alguns assuntos que a gente vai descobrir durante o podcast. Então, sem muita delonga, eu quero chamar aqui para o nosso podcast Patrícia Tosi. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Olá, gente, tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Falar um pouco hoje, vamos lá. Maravilha. Bom, para começar, eu queria entender, né? Queria fazer uma pergunta para trazer a gente a entender do que a gente vai falar hoje, né? A gente fala TOSI, empresas TOSI, e talvez alguns dos nossos ouvintes, né, ou das pessoas que estão nos assistindo, não estão assim tão familiarizado com isso, né? E eu falei um pouco que talvez você tenha ajudado, a sua família tenha nos ajudado no conforto, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que você explicasse aí pra gente o que são as empresas TOSI, né? Pra gente entender. Pode falar um pouquinho? Bom, primeiro agradecer vocês, né, de chamarem eu aqui, representante da TOSI aqui no mercado. Estou muito feliz. Bom, vamos lá. É o seguinte, o começo é bem antigo, é tão antigo que não tinha nem empresa de ar-condicionado mesmo no Brasil. Na época, tinha as empresas, quando meu pai começou, as empresas, elas eram assim, como elas faziam? Acho que nem todo mundo sabe sobre isso. Mas assim, a mesma empresa, ela projetava, fazia a instalação. Tá? Então, ela fazia tudo. Era uma empresa que chamava, eu preciso fazer um ar-condicionado aqui no Teatro Municipal, que foi a primeira obra no Brasil, por exemplo. Então, a empresa, na época, as empresas que existiam, ela fazia tudo. Ela fazia o projeto, eu preciso projetar, ela fazia o produto, montava e a instalação. Ela fazia tudo.
Aí meu pai entrou no mercado e começou meio que dividir isso, né? Assim, ó, você faz bem isso, você faz bem isso, faz bem... E foi meio que ajeitando o mercado. Então, o mercado hoje em dia ele é assim, porque lá fora já era assim, e meu pai meio que trouxe isso pro Brasil. Nós estamos falando em 54, tá? Então, nós estamos falando há 66 anos atrás. Então, nós fomos a primeira empresa, assim, totalmente empresa nacional, a fazer uma fábrica de ar-condicionado aqui. Ar-condicionado do jeito que a gente conhece, Pancói, Selfie, Splitão de ar-condicionado, né? Nós estamos falando aqui só de ar-condicionado industrial ou conforto. Nós não estamos falando nem de split, nem de VRF, tá? Então, a gente está dessa linha só. Então, ele começou nessa época, numa fábrica no Tatuapé, pequena, aí alugou o galpão, foi crescendo, e aí acabou fazendo a Coldex, era a Coldex já desde o começo, né? Acho que todo mundo conhecia por esse nome, ela era muito famosa, e aí ele fez uma fábrica grande, né? Ele, na verdade, começou ele e o Mário Lanteri, que é o meu tio, eles eram cunhados, tá? Então, assim, começaram do zero, os dois não tinham feito engenharia, tá? Os dois não tinham feito a escola superior, foi na raça, totalmente na raça, aprendendo, vendo, tentando, aprendendo, e foram crescendo. E quando eles fizeram essa fábrica grande já em Diadema, em 1970, no ponto da indústria nacional, essa fábrica, ela tinha 200 funcionários já naquela época. Quer dizer, era uma coisa muito grande antigamente, né? Nós estamos falando de uma empresa grande em Diadema, onde estava tudo acontecendo, né? A Trane resolveu vir para o Brasil, e quando a Trane veio para o Brasil, ela comprou a nossa fábrica. Então, assim, a Trane chegou no Brasil comprando a Coldex. Aí ficou o nome de Coldex Trane. Então, na verdade, ela veio, e não trouxe nem maquinário, ela veio com os americanos chegaram aí, hello, e fizeram a fábrica onde era a nossa fábrica. Pintaram lá, estava escrito Coldex, pintaram do lado do Trane e ficou assim. Aí eles acabaram vendendo para Frigor, a Trane voltou para os Estados Unidos, não quis continuar, voltaram, venderam para Frigor. Aí ficou Coldex Frigor, tá? Nessa altura, o meu pai já tinha aberto outra fábrica. O meu tio saiu do mercado, mas meu pai continuou no mercado. Ele abriu uma fábrica em 72, chama Tropical. E a Tropical, ele abriu com a intenção de fazer só grelhas, difusores, só parte de difusão de ar, tá? Só que assim, era muito no começo. De novo, nós estamos no começo. A Trox não tinha vindo para o Brasil ainda. Não tinha nenhuma empresa que fizesse difusão de ar no Brasil. Tá? Então, somos os primeiros a fazer difusão de ar no Brasil. Então, nós somos duas vezes os primeiros... Pioneiros, hein, Patrícia? Super pioneiros. É verdade. Então, assim, a gente realmente faz a história, a gente faz parte da história. E eu, como a irmã mais velha dos 3 irmãos, nós somos 3, né? Hoje somos 3 sócios. Sou eu, o Marcelo e o Márcio. E a gente se divide aí, para lá e para cá. E o Marcelo tem 4 anos a menos que eu, depois o Márcio. Eu não ligo de falar a idade, estou nem aí, porque a gente tô viva, tá bom. Importa aí. Tô nem um pouco. Tá certo. Plástico, sou eu, vamos embora. Estou em pé. Tá certo. E aí, quando a gente ficou já com a empresa estabelecida na Tropical, ela foi começando a fazer, depois disso, ele voltou a fazer ar-condicionado, meu pai. Aí ele voltou a fazer Fancói. E a gente super cresceu no Fancói novamente. E aí o que aconteceu? A Kerrer adorou, vou comprar eles também. Aí comprou. Aí a Kerrer veio e comprou a gente, toda a área a gente não vendeu a Tropical, tá? A Tropical ficou. Era Tropical Difusão, Tropical Fancói, era tudo junto, né? Em Diadema, a gente continuava em Diadema, que a gente tinha o terreno lá, continuava lá. O que aconteceu? Quando ela comprou a parte de Fancói, ela fez chamava Tropical Bryant. Talvez tenham ouvido falar em Tropical Bryant, porque era o segmento, era a segunda linha da Kerr, que era para bater no mercado, que era de Fancói comercial, Fancói rápido, mais de entrega rápida. E a gente continuou com a Tropical. Só que aí, por contrato, a gente não podia fabricar máquina por 10 anos. E daí a gente ficou quietinho ali, fazendo só difusão, fomos crescendo a difusão, Tropical, né, continuou crescendo. Nessa altura já tinha Trox, já tinha mais alguns que já tinham trabalhado com a gente, fizeram fábricas também. Nós já estamos falando em 97.
E aí a gente ficou até 2007 sem poder fabricar máquina. Mas daí, eram 3 irmãos e mais um pai para tomar conta só da difusão. Aí o Márcio, meu irmão, o menor, abriu uma empresa de água quente para piscina. E a gente começou a fabricar água quente para piscina. Então, por isso que é muito diversificado. Assim, a gente tem desde a Tropical, que é a parte de difusão de ar, tem a Jellyfish, que é a parte de água quente, que também serve para o hospital, a gente faz trabalha com água gelada, água quente, e também a Tose, que hoje em dia a gente chama só de Tose, é Coldex Tose, a gente chama só de Tose, que faz desde o Fancore de loja de shopping, o Fancolete de hospital, faz toda a linha hospitalar, faz o chiller em casa, tem a Multistec, que nós somos a representante da Multistec no Brasil, então a gente tem o chiller com mancal magnético. Então, assim, a gente tem uma linha enorme nós somos a única empresa que tem desde difusão, faz precisão, data center, eletrocentro. Então, a gente tem uma gama muito grande. Mas não é à toa, é porque a gente vem fazendo, né? Há 66 anos. mercado, né? Vocês foram abrindo espaço em vários mercados, né? Vocês não se limitaram somente a um e foram abrindo outras portas e sempre com pioneirismo, né? Parabéns, inclusive, porque trazendo, né, a difusão para cá, os equipamentos. Muito trabalho, muito orgulho. Muito trabalho. Tem uma história que ninguém imagina assim. Meu pai começou do zero, né? 000, né? No menos um, porque ele morava no interior de São Paulo e foi morar com a irmã, que era mais velha, no Rio, para trabalhar de mecânico, de tudo isso. Eu, não, já cheguei sim, melhor. Já tive o privilégio de chegar, ter estudado, ter feito uma faculdade, já tinha crescido, já tinha vendido uma empresa. Mas isso não quer dizer que a força de vontade e ter que se preparar, né, tanto no estudo quanto no dia a dia, tentar aprender, e não pode ter um meio dia de preguiça, né, se você tiver o outro do seu lado já fez. Então, assim, coisa que ninguém acha, não estou aqui defendendo o meu lado que tive o privilégio, não, estou só agradecendo o privilégio que eu tive, entendo os privilégios que eu tive, mas a gente tem que continuar, né, porque é uma luta diária. Eu estou há mais de 25 anos cuidando dos representantes. Então, assim, uma semana aqui, a outra fora. Uma aqui, no interior de São Paulo, a outra em Manaus. A outra aqui e a outra assim. E assim vai. Toda semana eu estou viajando, cuidando de todo mundo, dando atenção para os clientes pessoalmente, que eu acho que faz muita diferença. É o que eu acho. Acho que a nossa grande diferença é que a gente pode cuidar dos clientes pessoalmente. Nós somos uma das poucas empresas que tem um porte grande, né? E que pode se dar o luxo de ter um TOSE para falar por telefone, né? Você pode ligar ou chama um TOSE aqui, que o TOSE vem. São 3 TOSE, dá para se dividir, né? Bacana. Patrícia. Eu entender a história da TOSE, pelo menos, né? Por que a gente tem tanto segmento. Fantástico. Resumindo, começamos em 66, em 74 vendeu para Treine, 72 vendeu, 70, a 72 fizemos a Tropical foi, 97 vendeu para Carrier, mas continuou com a Tropical, 10 anos sem poder fabricar máquina, fizemos a Jellyfish nesse tempo, e aí voltamos a fabricar máquina, e eu tenho muito orgulho de dizer que depois de 10 anos, nosso primeira obra foi em janeiro, depois de 10 anos, foi fazer o Maracanãzinho. Então, todo mundo sofre do Maracanãzinho. Então, assim, já chegou assim, gente, vai dar super certo a gente voltar para o mercado. Muito legal. História bacana. Eu ia falar assim, e uma veia empreendedora, né? De vocês, assim, da família. Porque imagina, você vender para uma grande multinacional, né? E aí, assim, já que eu não posso fabricar fan coil, vamos investir aqui, vamos entrar nessa área aqui de área aquecimento de água para piscina? Vamos fazer e vamos desenvolver o trabalho, entendeu? Isso foi o meu irmão que resolveu, porque assim, mais ou menos era o inverso era água quente, né? Então, porque já estava trabalhando aqui, já sabia fazer. Só que é outro foco, é outro segmento, é outro tipo de venda, são outros clientes, não tem nada a ver. A difusão, o chiller, o fan coil, o self, é tudo uma linha. Precisão já são outros clientes, o hospital, às vezes, outros clientes, você tem que falar com projetistas diferentes, então são várias
várias linhas, né? Então, são várias ações de marketing, ações de vendas diferentes para cada uma delas. Não, tranquilo. E eu ia te perguntar, Patrícia, já que vocês, né, você é responsável aí por essa área de marketing dos representantes, como que é, assim, essa visão? Porque você tem que, cada hora você está num lugar lidando com pessoas diferentes. Como que é trabalhar, assim, com isso? Você tem que ser, assim, multitarefas, né? O famoso multitasking agora que se fala, né? Eu tive uma sorte muito grande, eu sempre fui assim, é o meu temperamento. Eu não faço a mínima força para ser assim. E tive uma sorte muito grande também, voltando para a sorte, porque os melhores amigos do meu pai era um de Recife e o outro, que não era do ar-condicionado, e o outro de Porto Alegre, que era o Paulo Velhinho, que foi quem fez admirar o Springer, quer dizer, que é super, né? Então foi um visionário, foi o cara que deu a mão no começo da fábrica, trouxe para fazer aparelho de janela no Rio Grande do Sul. Então, assim, ele está vivo até hoje, é um açougue, é ótimo, tem 94 anos e é sucesso. Então, assim, ele deu... então, meu pai me deu isso daí. A minha mãe é carioca, né? Minha mãe é do Rio de Janeiro, o meu pai é do interior. Parece aquela música, meu pavô pernambucano, e salvou baiano. Mas a minha mãe é carioca, bem carioca, né? Meu pai conheceu ela lá no Rio. O meu pai é do interior de São Paulo, bem caipira, do interior de São Paulo. Então as minhas férias eram Recife, porque eles eram muitos amigos e as filhas, tinha filha da mesma idade, então eu ia para lá, ela vinha para cá, assim, intercâmbio cultural, entendeu? Eu comia tapioca lá e vinha cuscuz aqui. E é do Rio Grande do Sul também. Então, eu desde pequena, esse jeito do Rio de Janeiro, do São Paulo, do nordestino e do sulista, fez parte de mim. Porque era muito... E eles eram muito diferentes, né? Era um povo... E naquela época, que a novela da Globo demorava, vocês não sabem, mas ela demorava um mês para chegar em Recife, um mês. Nossa Senhora! Eu perdi o final de uma novela, porque eu fui para Recife, acabou o Selva de Pedra, acabou e eu estava lá. Isso é só para vocês entenderem como era diferente o Brasil, como ele era longe, né? Como os costumes não passavam de um lugar para o outro. Então, eu muito cedo eu acostumei com isso. Essa é a parte da sorte. Outra, muito fácil. Eu como de tudo, adoro um assunto, adoro uma gíria, adoro história e adoro o artesanato. Isso me dá uma facilidade muito grande também para falar com as pessoas de jeito diferente, né? E entender muito rápido, muito fácil para mim, como você chega no mineiro, entendeu? O sulista, que ele é mais bairrista, o nordestino, que é mais aberto, o carioca, que vai querer esticar a conversa, o negócio vai falar. Então, assim, nós somos muito diferentes. E isso foi posto dentro de mim muito cedo. Então, para mim, fazer isso pelo Brasil afora é um prazer, assim, sabe o que é o prazer? É um prazer, porque eu adoro contato com gente, eu adoro gente diferente, adoro saber, eu chego no lugar, come a comida no lugar, conversa com eles, e você sabe que tem um lugar que a obra vai demorar mais, a outra você tem que apressar, ele vai precisar de prazo. Então, isso tudo você vai pegando essas nuances, bom, 25 anos pelo Brasil afora, você imagina que a gente sabe no interior, no Mato Grosso, como é que tem que pedir no restaurante, quer dizer, são coisas que te ajudam a andar fácil por aí, né? Pelo Brasilzão, como dizem. Para mim é muito fácil isso, porque tem pessoas que eu brinco assim, há 2 anos atrás a gente teve uma Sanar, em 2 anos atrás, uma Sanar em Fortaleza. E eu ia de Natal. De Natal, eu ia sair para o dia seguinte para ir para Recife. Aí eu pedi carona para um que estava expondo lá e que ia para Recife. Eu falei, posso ir com você? Eu falei, pode. Eu ia pegar um ônibus, né? Para não pegar avião, ia demorar mais, não pegar umas bolhas. Pode, só que eu saio às 6 da manhã. Eu falei, tá bom, sai às 6 da manhã, eu vou lá. Normal. Só que o hotel que a gente estava fazendo a feirinha lá, ela estava fechada. Estava fechado o hotel café da manhã. Eu falei, faz mal, a gente come algum pão de queijo na viagem, né? Ele falou, a gente come um pão de queijo na viagem. Eu pensei comigo, gente, se encontrar uma tapioca essa hora, vai estar bom, mas pão de queijo não vai dar, né? Quer dizer, eu sozinha ali comigo, não falei nada, né? O cara acho que não tinha essa noção ainda muito de coisa. Eu fiquei quieta, tô de carona, quietinha, vou aqui. Ele não falava muito. Ele falou, esse posto parece que é bom. Parece que é bom. Chegamos lá, quando abre, às 8 da manhã, abre aquelas panelas assim, fechadas, assim. Café da manhã tinha sarapatel e Nossa!
O cheiro daquilo é de enlouquecer. Nossa, não dá para comer isso não. Para quem estava esperando um pão de queijo com cappuccino, né? Pegamos o feijão branco, pegamos às 8 horas da manhã, gente, um sarapatel não ia dar, né? Não ia dar. Mas foi engraçado. Então, isso tudo faz parte da vida da gente o tempo todo. Mas, assim, a gente vai indo, né? Você não vai reclamar que você não comeu no meio da estrada alguma coisa que você estava sonhando. Você vai, você come e vamos em frente. O importante é desenrolar a questão, né? Mas eu ter esse jeito assim foi muito fácil e também se você me pedir para ficar sentado atrás do computador fazendo financeiro, eu vou falar muito obrigada, eu vou procurar emprego logo ali, porque eu não dou para isso. Não é que eu não estava fazendo financeiro, eu fiz até um curso de finanças, mas assim, eu não gosto, eu não vou fazer bem o que eu não gosto de fazer, né? Eu gosto de estar na rua, eu gosto de falar com as pessoas, eu sei a diferença que eu faço na rua, junto com o representante, falando com o cliente, mostrando a minha empresa, dando a minha palavra de dona, né, da empresa, ligando para os meus irmãos, então você está aí na fábrica, como é que tá a matéria-prima do DLF? Aí, rapidinho, você já fala, já fecha, já dá o prazo e é muito ágil. Falar com os donos é muito mais ágil que falar com uma multinacional. Com certeza. Porque numa situação como essa, você já delibera, já resolve e já manda tocar o barco, né? Eu ia falar para você, Patrícia, que eu entendo que você fala de acordar cedo e mandar um sarapatel, infelizmente não dá, né? Eu tenho que confessar que eu sou da turma que eu seria capaz de comer um sarapatel às 7 horas da manhã, mas entendo perfeitamente que a maior parte das pessoas não conseguiria. Não consegui, realmente. O café da manhã tem que ser reforçado, mas nem tanto, né? Vamos. E só parava caminhoneiro lá no lugar, né? Era grande o posto, era um posto grande que tinha, estava escrito lá no Waze, então é aí mesmo, só tinha caminhoneiro. Só que aquelas panelas tem aquela coisa, aquela tampa que abre. Quando abre, o cheiro que vem, você... Toma até um susto. Mas vamos embora. Só para lembrar, tipo assim, que a pessoa que estava comigo, que não tinha essa noção, né, de Brasil, tão Brasilzão, né, as diferenças, e isso vai na diferença de como você trata o cliente, de como você tem que falar com o cliente, e entender também isso de que o cliente quer ser atendido assim, né, toda hora ou não. Esse vai ser direto, ele compra direto, não quer falar com você. E às vezes, por exemplo, você tem, há uns 2 anos atrás, eu tive um negócio que tinha uma obra para fechar. A diferença de você ter um dono na frente. Tinha uma obra grande para fechar, 2 hospitais de uma hora para outra em Belém. 3 horas da tarde eu estava na fábrica e apareceu isso. Aí eu soube que o dono da empresa, ele ia que ia fechar isso, ele ia viajar no dia seguinte, à noite ele ia para os Estados Unidos. Só ia ter aquele dia seguinte para fechar isso. Aí ele brincou comigo, se você estiver aqui amanhã às 9 horas da manhã, eu fecho. A hora que eu tô, ele falou, deu risada, mas assim, de brincando. O meu representante ia lá, estava tudo ok. Só que eu saí da fábrica, Cabriúva, fui direto pro aeroporto. Comprei a passagem pela internet, parei no posto, comprei passagem pela internet, fui direto com a roupa que eu tava, com a bolsinha que eu tava, cheguei às 2 da manhã em Belém, acordei com aquela cara torta, comprei uma base ali no aeroporto. Quando cheguei em São Paulo, comprei uma base no dia seguinte, uma PlayStation, uma escova de dente, vamos embora. O que precisasse mais, né? 9 da manhã eu tava lá, eu falei, não tô acreditando. Ele falou assim, ele falou, isso eu nunca vi. Eu falei, mas eu sou a dona. Você quer atendimento. A multinacional, você tem que pedir permissão, avisar o fulano, que dia que compra, tem que falar com o fulano, a obra já era de outro, entendeu? Uhum. Aí essa é a diferença. E você tem que, se você não for rápido também, você não chega lá. Torna mais competitivo, né? Se você não estiver disposto a dormir 3 horas naquela noite, chegar sozinha de madrugada em Belém, você conhece, mas fui várias vezes, mas tem que pegar o Uber de madrugada, chega no hotel, não sabe se vai ter hotel, procura Ibis, aquelas coisas que a gente vai fazendo. Quer dizer, você tem que ter, isso é a diferenciação de você estar perto do seu cliente. Ele falar, se você estiver aqui, eu tô, olha que eu tô, aí vai. Isso assim, eu não fiz nada demais, tá? Nada que nenhum dono fizesse. Mas a diferença é, uma outra empresa grande não teria essa oportunidade de fazer tão rápido.
Sim. Às vezes, até o vendedor, vamos dizer, o diretor, se ele não tivesse essa autonomia, ele não conseguiria fazer. É isso que eu estou falando. No caminho, eles vão dando preço, eu vou vendo qual é o produto, fui aprendendo pelo caminho, tinha um avião inteiro para entrar, para ver tudo que era no orçamento, 5 horas de viagem, chegar lá pronta, zerada. Chegou lá preparada para fechar o contrato. Traz pedido. Não, sim. Não, na verdade, eu acho no financeiro. Sim. Eu acho fantástico, assim, essa dinâmica, né? E justamente eu ia te perguntar como é lidar com tantos clientes tão diferentes e ter que lidar com esse tipo de diversidade, né? Imagina você sair daqui para Belém, porque o cara falou brincando, se você estiver aqui, eu fecho, né? Eu fecho. Mas depois ele ficou tão sem graça. Ele falou comigo, nunca mais vou fechar com mais ninguém. Quem vai fazer o impossível? Só você, então eu não falo mais nada. Depois você veio aqui, porque minha mulher, ele brincou, minha mulher demora aí só para fazer a mala, você está aqui. Ela demora para fazer a mala, você está aqui. Quer dizer, são coisas que estou contando, não estou fazendo nada demais. Acho que todo mundo tem que ter essa disposição para fazer, né? Para ajudar o cliente, que ele também precisava do prazo, né? Se ajudar a fechar, a trazer, enquanto o irmão está buscando mais matéria-prima. Quer dizer, tudo isso dá uma diferença muito grande para a gente perante os outros. Mas, por outro lado, é aquilo. Às vezes, tem um projeto é igual. Mas esse aqui é alemão. Pois é, esse aí é alemão, concordo. Maravilhosa tecnologia alemã, tudo bem. Mas esse aqui é brasileiro, faz igualzinho com o preço do Brasil e ainda ajuda a empresa nacional. Quer dizer, a gente também tem os dois lados, né? Tem gente que prefere a máquina, não sei o quê, mas tudo bem. A gente acho que já aprendeu a fazer. 66 anos de empresa, acho que já deu para aprender a fazer ar-condicionado. Já dá para fazer, né? Acho que já está mais que carimbado que vocês sabem o que está sendo feito. Você ia perguntar alguma coisa, Caleb? Patrícia, fala de umas obras legais aí que vocês fizeram. Você falou do Maracanãzinho. Antes dessa aí, quais outras que vocês fizeram? Nossa, bacana. Olha, eu não sei de nome, mas assim, eu sei quantos foram. Só na pandemia, nós fizemos 14 hospitais. Na pandemia? Só durante a pandemia. Mas esses hospitais de campanha ou... Não. Os hospitais de campanha, eles foram alugados. Pelo menos de São Paulo, eles foram alugados. A gente fez muitos aparelhos para fazer uma pressão positiva de ar-condicionado para poder girar mais rápido, né, o ar dentro, para poder sair, aquilo tudo, mas só para poder, nos pequenos ambientes. Isso a gente fez fizemos bastante, foi para o AIS, foi para vários. Que botava em quarto normal e com esse aparelho, que várias outras empresas também têm, você faz uma pressão maior e com isso o ar circula mais rápido, então descontamina mais rápido a coisa. Mas a gente fez um hospital que eu digo assim, desde a sala cirúrgica até a parte do TI, muitos hospitais saíram agora, nós fizemos todos esses agora durante a pandemia. Foram fechados e entregues, todos esses durante a pandemia. Então, nos últimos 8 meses, vocês trabalharam em 15 obras? É isso? Entregaram 15 obras? 13 obras. 13? Caramba. 13. Não da gente aqui, 13. Não pegam 13 hoje aqui. 13 hospitais. Eu estava fazendo essa contagem semana passada. Desde pequeno, o hospital com 2 UTIs, até o hospital, teve um hospital que são 20, vão ser 24 UTIs, ele não está totalmente pronto, a gente já está mandando coisa, que vai ser em Castanhal, antes de chegar em Belém. Vai ser um hospital que ele vai segurar todo mundo ali do Tocantins para fazer cirurgia, então são 24 salas cirúrgicas, só cirurgia para não chegar em Belém, para aliviar um pouco o pessoal de lá. É bem bacana, tem algumas coisas bem legais saindo, acho que todo mundo se esforçou muito durante a pandemia. Acho que foi bem legal. E a gente, que bom que a gente é bem diversificado, porque na hora que fechou o shopping, a gente estava fazendo hospital e fazendo data center. Graças a Deus, vendemos bastante para essa linha, nossa linha para laboratório, fizemos também 2 laboratórios. E a gente tem muito hospital para sair ainda, né? Tem muita coisa para sair. Vocês falam mais hospitais ou shoppings? Você falou dentro de processamento. Cada linha, às vezes tem uma linha que sai mais, tem outra linha que sai menos, depende muito do mês. Mas, por exemplo, na época que está bombando o shopping, tem muito shopping saindo, mas a gente trabalha com 4 máquinas de cada tamanho, de 5, 7,5, 10, 15, 20. A gente trabalha com ela para poder dar a velocidade, que o shopping precisa de uma velocidade muito grande de entrega, né? Então, a gente tem uma pronta entrega, a gente tem na fábrica essa pronta entrega.
E o hospital não, cada máquina é desenvolvida para o hospital. E a gente faz outra coisa, por exemplo, a gente fez essa é uma obra que a gente acabou de fazer, a Santa Casa, aqui de São Paulo, a gente fez uma ampliação dela agora, onde precisavam de fazer chillers de 120 TRs. 120, são 4 chillers de 120 TRs. E eles tinham que passar por uma garagem e o tamanho dele não dava. Nós somos a única empresa que fizemos a reengenharia, aumentamos a área de pasta serpentina e conseguimos fazer do tamanho para poder passar. A gente entregou esses 4 chillers em 45 dias. Nossa! Então, assim, quando eu falo que falar com o dono e falar isso aí é diferente, é porque a gente vai dar um jeito em engenharia lá, eu brinco, o nosso slogan até precisou, a TOSE tem, a TOSE entrega, a TOSE faz. Porque a gente tem uma fábrica grande de serpentina interna, que quando a gente vendeu depois para fazer a máquina, a gente ficou fazendo só serpentina. Então a gente ficou com a fábrica de serpentina, ela é muito grande e muito boa ainda, né? Ela ainda tem mais uns 50 anos de vida, a gente comprou ela zerada, comprou todo o maquinário novíssimo da Itália. E ela tem, a gente trabalha um turno, dá para trabalhar direto, essas máquinas lá fora trabalham 3 turnos, então, quer dizer, tem muito chão para fazer ainda. E a gente tem a reengenharia, então a gente faz todo esse trabalho dentro, tem a serpentina dentro, o resto compra o compressor, compra o ventilador e monta. Nossa. Você pode atender todas as expectativas dos clientes, né? Sim, a serpentina a gente faz, então assim, a gente já tem essa facilidade, né, de ter a serpentina. Ô, Patrícia, vocês começaram fabricando serpentina, né? Os primeiros produtos que a TOSE entregou para o mercado foi só a serpentina. Foram serpentina, depois condensadores Hyatt, que é aqueles que vinham atrás da geladeira. Sabe aquela coisinha que vem atrás da geladeira? Que é de grade? Isso. Os varais. Que bota o tênis para secar assim, sabe? Esse mesmo. Eu não queria falar para não passar vergonha, mas é esse mesmo. Pois é esse mesmo. Que põe a roupinha esticadinha assim. Exatamente. Nós somos o primeiro fabricante desse produto aqui no Brasil. Isso ainda lá atrás, quando a gente ainda estava no Tatuapé. Foi um dos primeiros produtos. Nós começamos fazendo aquelas... Vocês não são da época, mas antigamente a forminha de gelo, ela era toda de alumínio e ela abria assim e fechava assim. Então você abria ela e saía todo o gelo. Ele abria. E nós éramos fabricar para o Brasil inteiro elas, e elas saíam, as geladeiras, elas saíam com essas forminhas, saíam com 4 forminhas dessas dentro. Os mais velhos vão lembrar isso. Vocês não sabem o que é isso, mas eu lembro disso. Olha, eu vou dizer que eu já vi uma dessa na minha casa, viu? Mas era da minha avó. Relíquia. Uma relíquia. Era da minha avó. Uma relíquia da minha avó. Tinha mesmo. Você viu quando você falou que a TOSE passa pela vida de várias pessoas, a gente nem sabe? A sua avó. Lá atrás, no começo. Legal. E como foi esse crescimento? Porque, beleza, vocês começaram com serpentina, depois ali com os condensadores de grade e tal. Começamos a fabricar a máquina. E até chegar nos chillers. A minha curiosidade é os chillers. Como é que foi isso? Então foi assim, a gente nunca fez chillers até 10 anos atrás, tá? Mas o que aconteceu? Nessa época, a gente começou a ver que o mundo estava... As feiras, a gente começou a ver que nosso mercado, ele é muito parado. Ele é mais estático, o mercado maduro. O ar-condicionado, desde que o seu Carrier inventou o ar-condicionado, ele vai melhorando um pouco a eletrônica, a mecânica vai de um pouquinho, mas a eletrônica que deu um boom maior agora, né? Sim. Mas assim, a mecânica é aquilo, é o compressor, então eles estão... O que acontece? O que melhorou? É um que faz, aí os outros vão de acordo com o que é a necessidade, vai ligando de acordo com a necessidade, os outros compressores. Essas coisinhas que foram acontecendo, mas assim, não tem muita diferença. Mas teve uma diferença muito grande, que há 15 anos atrás começaram a fazer o compressor da Dumps, que era o mancal magnético. E isso aqui a gente viu que isso daí era... a família, porque eu não estava nem nisso aí, foi meu irmão que viu isso aí lá fora. Nessa feira eu nem estava, por acaso, e o que aconteceu? A gente pensou, olha, vai ter um movimento aí que é... O que vem? A gente sabe, o que vai se falar? É eficiência energética, é o mundo, vamos salvar o planeta, é verde, e assim, não dá para trás, a gente não pode piorar, né? A gente tem que estar sempre pensando em melhorar. Então vem aí, a economia, vamos falar em economia.
Daí que a gente começou a fazer, a trazer o compressor. Só que não podia trazer o compressor e botar em máquina, a gente fazia a máquina. Como é que era feito? A gente teve a concessão da Multitec. A Multitec é uma empresa americana que a Danfoss vende para eles, e a gente podia trazer o produto deles aqui para o Brasil. Então, foi através deles, foi uma triangulação para poder trazer o produto para o Brasil. Então, nós somos os primeiros, de novo, nós somos os primeiros a trazer o chiller para o Brasil. O chiller com mancal magnético, sem óleo, né? Essa é a grande diferença dele, não tem óleo. Ele trabalha com mancal magnético, ele levanta, ele roda sobre o seu próprio eixo, aí é tudo eletrônica, né? Não tem a fricção, né? Não tem fricção, não troca óleo, ele sai de 2 amperes, é como se você ligasse um secador de cabelo, quer dizer, não tem aquele bom, você não precisa toda aquela energia, e ele vai crescendo como os compressores, ele vai de acordo, e se vai diminuindo a necessidade, ele vai até parar. Então, o que aconteceu? A gente trouxe isso para o mercado. Nós trabalhamos em cima disso por 6 anos. Então, nós chegamos a botar 250 desses compressores no Brasil. Só que aconteceu? Veio aquela crise safada, sem vergonha, aquela bendita da crise, que pegou todo mundo de calça curta. Né? Aí, o que aconteceu? Aí a gente recolheu o flex, vamos fazer só o que ninguém queria fazer obra grande, não estava ninguém fazendo, a crise das construtoras, da Lava Jato, tudo aquilo. Então, a gente recolheu isso e vamos fazer o que a gente faz. Fancói, voltamos para o hospital, quer dizer, a gente não parou nada, tá? Só que isso aí a gente deixou de dar bola para isso, vamos parar um pouco. Agora a gente voltou. Só que o dólar não está muito, muito bom para isso. Só que a gente já sabia fazer. Nessa altura já tinha feito várias. Isso foi engenheiro para lá, engenheiro para cá. A gente teve vários engenheiros que ficaram fazendo curso lá. Então a gente conseguiu. O Brasil já tinha isso. Hoje em dia é aberto, né? Todo mundo já tem esse compressor. Não é só a gente mais que tem, mas nós somos pioneiros. Então, assim, nós já temos 250 no Brasil posto. Então a gente sabe fazer. E a gente sabe fazer o chiller. Então a gente só não põe esse compressor, põe o nosso. Então, a gente faz o chiller a ar, a gente faz dentro da fábrica, mas foi através dessa conexão com a Multitec nos Estados Unidos e com a Danfoss que a gente começou a trazer o chiller começar a fazer o chiller no Brasil também, que já é uma briga maior, mas a gente não quer ficar brigando essa briga de arranca-rabo. A gente quer, por exemplo, o cara precisa de um chiller especial para essa obra ali como eu falei agora, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um chiller especial para ele, porque qualidade a gente tem, maquinário a gente tem, o chiller, a gente tem a chiller a ar, eu estou falando, tá? Todos esses a gente está falando com o chiller a ar. Então, assim, a gente tem uma linha, o chiller onde ele é aplicável, num prazo, entendeu? Com uma condição, e a gente tem tudo ali para poder aplicar. Então, hoje em dia, a gente tem desde a difusão até o chiller, passando por precisão, que nós temos nossos clientes como Schneider, como NET, telefone. Então, a gente tem vários clientes grandes, ABB, vários, né? Aqui a parte de eletrocentro e precisão, e também a parte do hospital, que é para o Brasil todo. Aí a gente atende o Brasil inteiro. Fizemos agora outro, você perguntou, a vacina, a Sinovac, de São Paulo, a vacina de São Paulo, está lá no Butantan, aonde está sendo a fazer, fomos nós que vendemos a parte que a gente, para as vacinas, para fazer a vacina, para armazenar a vacina. A gente já tinha feito para a influenza lá no Butantan, a vacina da influenza que faz todo ano aqui, já é com o nosso produto lá dentro. A gente tem alguns outros produtos lá, mas essa é a última que a gente fez para o Butantan, que é uma coisa que está aí agora super falando, né? E na parte de precisão, vocês atendem como? Com que tipo de equipamento? O equipamento mesmo de precisão. A gente sabe fazer o equipamento igual os 2, 3 melhores do mundo. Nosso equipamento por exemplo, a gente tem na Vale, a gente tem em vários lugares, não vou ficar falando dos outros, mas a gente tem ele já tipo há 6, 8 anos já, funcionando tudo normal. Então, o que o aparelho de precisão faz? Ele regula a temperatura e a umidade de acordo com o que precisa, porque ele não pode estragar, porque não pode, vamos falar para todo mundo entender. O aparelho que vai estar do outro lado, né, toda a parte de data center, tudo aquilo que é muito caro, ele não pode estragar. O cara Mozinda que sabe bem disso. O que ele tem que dar? Ele tem que ter uma temperatura, uma pressão, uma umidade. A sala limpa, né, você fala. Exatamente. Então,
ele não pode errar. E ele ainda trabalha com redundância, porque se esse falhar, tem outro para entrar. Ou seja, isso aí, assim, ele é o top do top, ele é mais do que uma sala limpa, ele só não tem o filtro EPA, ele só não tem a filtragem, né, do ar, mas ele tem sim, até tem, mas assim, a importância dele é manter exatamente a temperatura e a umidade exatamente como está, porque você põe esses data centers, eles estão assim no meio de Amazonas, então você não sabe para onde ele vai, mas ele tem que estar funcionando perfeitamente. Ele pode estar no meio do deserto, mas ele tem que manter perfeitamente para não estragar os equipamentos do data center, né? Que é mais precioso que o ar-condicionado. Independente, né, da temperatura ou de como tiver a área externa, lá dentro ele vai garantir o ideal. 24 horas, 24/7, garantir temperatura. E você vê, é tão importante isso que eles são duas máquinas que são top das máquinas de ar-condicionado e são 2 para 1, quer dizer, com redundância, quer dizer, a importância disso, né? O hospital não tem 2 para 1, viu? O equipamento data center. Veja o tamanho da importância, né? Na verdade... A gente não se toca isso, olha a importância disso. Mas também, para um negócio desse, acontece igual na Amapá, se parar um negócio, você fica sem telefonia. Né? Que hoje em dia só vai aumentar. Então, a gente está, durante a pandemia, o que segurou a gente bem foi, como todo mundo de ar-condicionado, foi muito hospital e muito... E não parou, né? Parou shopping, né? Essas lojinha pequena, restaurantinho, mas em compensação cresceu em data center, eletrocentro principalmente, data center e hospital. E a gente tinha os 3 segmentos, né? Então, pra gente foi bom. Foi bem legal. Quer dizer, foi péssima a pandemia, né? Isso não foi errado. Não, a gente entende, assim, apesar do cenário da pandemia, vocês conseguiram se manter estáveis, né? Por conta da diversidade de meios de trabalho. A vida das pessoas, né? Nós fizemos até no começo, a gente não sabia como ia ser, a gente até fez, tipo assim, um multirão para poder dar conta de entregar aos hospitais e botar esses produtos para poder renovar, porque a gente queria primeiro salvar vidas. Vamos primeiro isso. E a fábrica nem chegou a parar, a gente achou que ela ia parar, ela acabou que nem conseguiu parar. Lógico, a gente fez todas as medidas, né, necessárias, mas não chegou nem a parar. A gente até deu lá para Cabriúva uns equipamentos para poder renovar, o pessoal de Cabriúva, lá das UPAs de Cabriúva, poderem ter uma qualidade de ar melhor lá, e é isso. Vai, Mário, tem pergunta? Certo. Não, cara, eu achei que você ia perguntar alguma coisa, pode tocar o barco, pode perguntar. Vamos lá, então deixa eu continuar aqui. Hoje as minhas dúvidas são bem técnicas, eu quero entender, eu quero trazer para o pessoal também que está ouvindo a gente, para conhecer um pouco, né, dos produtos, do que faz, né, e de repente tem uma dúvida, poxa, eu posso usar dessa maneira, posso usar daquela maneira, tem esse tipo de produto que a gente pode estar falando. Então por isso que eu estou buscando, assim, essas perguntas aí mais técnicas. Eu falei assim, eu não sou técnico, você fica... então... Não, mas tá maravilhoso. Tá? Eu brinco que eu falo como o dono ou o comprador tem que ali entender, porque ele já sabe, o engenheiro fala com o engenheiro, eu não sou engenheiro. Então, assim, ele fala, né, eu tenho que explicar para o meu público geral, eu tenho que explicar para o cliente final, muitas vezes eu tenho que o cliente final, o cara da construtora, ele está lá, mas aqui só está escrito esses 2 nomes dessas 2 empresas aqui, e o cara quer me oferecer você. E eu vou lá para ele entender. Então eu tenho que falar nessa linguagem que eu estou falando aqui, para ele não adicionar um engenheiro cheio de lero-lero lá, ele também não vai entender. Então, né? Então você tem que falar de acordo com o que o cliente está precisando entender ali, e aí ele consegue entender, realmente assimilar o que a empresa pode oferecer, e eu falar na linguagem dele. É o que se diz, né? Você tem que transmitir a mensagem, né? E fazer ele entender a mensagem que você quer passar. E aí não adianta você também chegar lá, como você disse, a gente falar um engenheirês que não vai dar certo. Eu sou do marketing. Meu papel é isso aí, como você estava falando, assim, eu tenho que chegar em todas as pontas, né? Tem que chegar ao nome da TOSE, tem que chegar para onde? O cliente final, eu já ouvi falar. Ele tem que ter, eu quero buscar uma referência, ele tem que entrar no LinkedIn e entender o que eu fiz. Ele tem que olhar aqui, as minhas obras estão lá, o que eu vou, para não ficar muito maçante, não ser muito... mas não, ele recebe, de todos os meios, ele recebe informação da gente.
A gente tem, tá na revista, a gente fala, não é propaganda, eu acho que a pessoa tem que ter o conteúdo para entender, né? Para cantar o que a Tose faz. É uma história bonita, nós temos condição de entregar o produto que ele quiser, né? Numa empresa nacional, quer dizer, e só que o nosso nome, eu não tenho sobrenome Kerrer, né? Meu sobrenome, eu não sou filha do Willy Kerrer, mas sou filha do seu José Daniel Tose. Então, o que o meu pai fez, né? Então, assim, a gente está vivo até hoje porque a gente está fazendo, e a gente está buscando, e a gente está aperfeiçoando, e a gente está aprendendo. E como eu falei, na área de marketing, se você não tiver 24 horas no ar, tentando aprender o que tem de novidade, se adaptando, né? Tem que fazer o vídeo, tem que fazer a live, você tem que escrever o texto, tem que escrever conteúdo, tem que buscar conteúdo. São 24 horas procurando informação para poder passar mastigadamente ou tecnicamente para cada um diferente. Eu preciso falar da consultora, eu vou falar de um jeito, para o meu cliente, para o projetista, eu vou falar de outro, para o cliente final, eu falo de outro. Então, são jeitos e conteúdos diferentes para falar, para você poder chegar com melhor informação para o cliente, para o seu cliente, né? Ora instaladora, ora cliente final, ora projetista, todo mundo tem que, ou arquiteto, né? Então, a gente tem que falar, o arquiteto que hoje em dia está muito forte na parte de ecologia e da parte de eficiência energética, hoje em dia eles fazem parte também um pouco da gente, né? Eles também têm que dar no aval final do prédio inteiro, não está falando de obrinha não, mas num prédio inteiro, ele tem que saber quem é a Tose também, o arquiteto, ele tem que falar sim, ele está dando palpite também, embora ainda é uma coisa muito discutida, mas assim, eu sei de muito arquiteto que ele dá o ponto, não, eu gosto dessa empresa sim. Então, a gente também o arquiteto também tem que conhecer a gente. Então, é a consultora, é o instalador, é o projetista, é o arquiteto, e as linguagens são diferentes para cada um. Né? Um é uma pegada mais ecológica, o outro é pegada mais técnica, são pegadas diferentes para transmitir para todo mundo. E essa frente é você quem faz, essa comunicação da Tose é você. A voz da Tose é a Patrícia. A fala dele. Patrícia, eu ia te perguntar, que a gente está vivendo o boom do marketing digital, né? E você vem desde aquele marketing mais tradicional, né? Tem passado por todas as etapas, né? Como você tem visto isso? Como você tem visto? E você, assim, é fato que tem ajudado, acredito eu, né? Ajuda a expandir, a levar as informações para pessoas que estão mais distantes, né? A levar mais informação para as pessoas. Eu queria saber como que você tem enxergado essa via, né, de marketing. Isso é maravilhoso. Assim, eu não tenho palavra para agradecer. É verdade, gente, assim, porque assim, primeiro, eu sou super... Eu não posso ser presidente da República, mas se eu fosse, eu tinha que dar educação para todo mundo. Eu sou daquela que fica assim, tem que estudar, não a mãe chata que tem que estudar, mas assim, eu sou aquela que eu acho que todo mundo tem que ter referências. Como meu pai me passou como eu falei, como meu pai me passou de referências de Brasil, ele passou de mundo também. No sentido de que eu ia para uma feira com ele desde pequena. Então, assim, você já estava sendo exposta a uma feira grande. Aqui você tinha 8 galpões. Aqui você tem a Febrava só e o pessoal quer 4 dias. Lá são 8 galpões, você vem 2, né? O terceiro já estão desmontando. Então, assim, você vê a qualidade e o foco deles lá fora, né? Somente que as feiras são sempre Estados Unidos e Alemanha. Então, assim, o foco é foco. Nós viemos aqui para... Então, tudo isso assim, é aprendizado, é referência, é você conseguir estar lá. E eu consegui isso, volto a falar no privilégio, consegui isso muito cedo. Então, para mim, isso foi apresentado muito cedo. Mas isso agora com a internet, você poder estar aí, você poder estar numa feira, você está participando igual a todo mundo. Então, isso eu acho assim, que é um bom... Lógico que a educação ficou faltando nessa época da pandemia, muita gente não teve acesso, tudo isso. Mas quem teve, se igualou. No sentido de que conseguiu chegar, como vocês estão fazendo aqui, chegar a informação para quem não tinha. Eu mesmo, muita informação eu não tinha, porque eu não tive buscar. Estava tão acostumada a trabalhar, e agora com esse tempo em casa, fazendo isso, a gente conseguiu explicar muita coisa para muita gente que não podia saber. Não só falando da propaganda da Tose, mas poder dar conteúdo para as pessoas, poder ajudar as pessoas. Né? Vocês estão fazendo live, né? A gente está fazendo live. A gente não faz tanto quanto gostaria de fazer, porque a gente está com muita correria e o pessoal na fábrica estava assim, muito, e eu estava fazendo o que eu quis fazer. Eu achei que tinha muita live grande.
E todo mundo estava falando só de qualidade do ar. Então, a gente fez 2 sobre qualidade do ar, mas a gente tem muito produto para falar, mas ninguém está querendo ouvir agora outras coisas. As pessoas estavam muito focadas naquilo. Então, a gente fez as nossas, uma por mês, mas assim, foi aquilo. O que eu fiz uma live diferente, era a tose dentro da fábrica, tose no chão de fábrica. E ela teve uma recepção, Receptividade. Nossa. Tem problema, a gente corta, sem crise. Olha, outra na cabeça. Até que vocês estão, tá vendo? Olha só como é bom. Aí, normal. Você vai falar de um produto, eu olhava lá na fábrica e falei assim, olha, tá sendo atenuador de ruído. Essa semana vai ser atenuador de ruído. Bom, as pessoas não conhecem nada de atenuação. Vou falar de atenuação. Aí eu chamava a pessoa que tem o MBA de atenuação, era a filha, a Sandra Brotel, que acho que vocês até já falaram com ela, não, que é engenheira é projetista lá de Belo Horizonte, que era especialista em acústica. Então, ela fala assim, a diferença de você botar... Era um live de 15 minutos, mais focada, 15 minutos, 20, só naquilo. Entrega de conteúdo. Só naquele conteúdo daquele, porque você não tem live sobre atenuador de ruído, você não tem live, você tem de qualidade do ar, tá? Então, assim, eu fazia de uma coisa, de um produto de precisão, um ventilador, só como falar sobre ventilador eletrônico, pegava 3 tipos de compressores, vamos falar de 3 tipos de compressores. Então, eu olhava o que tinha na fábrica, pegava o meu tripézinho, botava em pé lá, hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Avisava quem era, eu avisava na sexta-feira sobre o que eu ia falar, que eu tinha que ver como é que estava a produção, e eu ia, isso a gente tinha o lado do marketing, mostrar a empresa por dentro, funcionando, né? Estava lá todo mundo vendo, via difusão, via precisão, vinha todos a empresa, e você conseguia passar uma live de 15 minutos que você consegue ouvir no trânsito, né? O podcast, uma coisa que você pudesse ver toda semana, que não fosse uma coisa muito demorada. E que já tinha muito conteúdo. E esses conteúdos vão ficar aí para a gente pegar quando a gente quiser. Então, isso é uma maravilha. Isso a gente teve que ser rápido para aprender. Eu estava muito tempo fazendo o marketing já digital, né? Já estava com LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo isso fazendo. Tem muita gente que não estava fazendo. Então, deu sorte, porque eu já estava há 3 anos fazendo curso sobre isso. Então, cada vez que eu aprendia mais um pouco, eu estava andando um pouquinho. Porque isso aí, na verdade, sou eu que faço, né? Então, assim, eu tenho minha sobrinha que fez marketing agora, ela acho que ela nem se encantou tanto pelo marketing quanto eu, gostaria que ela tivesse encantado, mas ela me deu uma mão nessa parte da live, que ela era mais jovem, né, bem mais jovem pôde fazer, é a primeira dessa terceira geração, ela e o filho do meu irmão menor, tem 2 filhos, os 2 já estão lá, começando lá, tem outros filhos para brotar por aí, mas eles já estão lá. E ela estava fazendo me ajudando, principalmente nas lives internas, ela que me ajudava. Então, assim, é um jeito de você passar conteúdo, entendeu? Sim. Gente, sem conteúdo você não chega na esquina mais, né? Sim. E a internet, ela permite isso, né? Uma das nossas ideias aqui é essa entrega. Que a gente pode entregar esse podcast, o pessoal poder conhecer a tose. No carro. E lá em Belém, lá no Amazonas, lá em Minas, lá no Sul, nessa conversa nossa aqui. Então, isso é um dos benefícios, né, da internet no dia de hoje. E esse benefício, a alegria disso, assim, o que eu tive de privilégio, de pequeno, outras pessoas não tiveram, hoje em dia, com a internet, e com tudo isso que aconteceu na pandemia, foi uma coisa que, tipo, assim, não existe mais é e ou, não existe mais, é tudo, você pode falar por aqui, falar por ali, linguagem de sinal, mandar carta, você não precisa escolher, cada um escolhe o jeito que for melhor para você. E você pode estar vendo uma aula de grátis da universidade, não sei da onde, lá de fora, você pode aprender o inglês de graça por aí. Então, tem muita coisa que as pessoas estão dando para quem antigamente não tinha. E aí eu volto a falar que eu aprendi muito rápido, muito cedo, muita coisa diferente, porque eu tive essa oportunidade. Reconheço e agradeço. E peguei, né? Porque podia não ter pego, mas peguei, né? Peguei, segurei aqui comigo, vamos embora. Mas assim, isso que está acontecendo é uma... Tem um termo que fala que às vezes é um pouco esquisito a gente falar, mas o conteúdo, né, o conhecimento, ele virou commodity, né? Hoje está muito fácil, né? O próximo passo agora é o que você vai fazer com esse conteúdo. Exatamente. Mas você adquirir qualquer conteúdo não é difícil mais. Qualquer coisa que você quiser aprender, tá fácil, né? Você procura. Não vem ninguém falar que não tem tempo. Você tem tempo. Isso, sim, uma hora a mais, né? No ônibus,
vai ouvindo no ônibus, você vai ouvindo no carro, você vai ouvindo, por exemplo, ninguém mais, eu brinco, que ninguém mais, a hora que eu faço os posts, é durante a novela, que antigamente a mãe, o que ela fazia? Tricô, a avó fazia o tricô. A mãe mandava chinelada ou estava costurando uma meia rasgada. Eu faço post. Essa foi boa. Isso. Se quiser na sua novela, eu estou vendo, deixa ela passar. Não é uma coisa que precisa te prender, você precisa prestar atenção naquilo. Então você faz duas coisas ao mesmo tempo, né? E essa geração vem fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. E com esse acesso, você tem que filtrar, entender, né? E como é que você vai passar? Né? Tem que filtrar, né? Tem muita informação. Agora você tem que usar a cabeça para não pegar, e senão você fica ouvindo e lembrando que o meio, mesmo, por exemplo, vocês são um meio confiável, né? A revista do Frio é um meio confiável, a revista Brava é um meio confiável, tem meios que não são confiáveis. Então a gente tem que buscar, aí você tem essa diferenciação para você saber onde você vai buscar. A Camosina não estaria falando com vocês se vocês não fossem confiáveis. Então, vocês têm que saber, a pessoa tem que saber discernir, esse é o grande problema, saber discernir aonde está a informação correta, né? Aonde eu vou buscar a informação correta. Senão você vai ficar pegando fake news e achando, debatendo lá quem está errada. Não. Eu diria que esse é o nosso grande desafio a partir de agora, né? Nos educarmos para sempre verificar de onde vem a fonte daquela informação e estar atento, porque tem informações que parecem tão reais que você pensa, meu Deus, onde eu estou vivendo? Porque isso aqui tem cara de ser real, tem jeito aqui, mas você descobre que depois não é, né? Então a gente vai ter que se educar para isso a partir de agora, né? A gente tem que ficar esperto nisso. A informação está para todo mundo. Você vai ter que ter esse filtro, né? Entender para usar o seu filtro corretamente, para não ficar feito um bobo repetindo besteira e que, mandei, mas não manda o que você não checa, né? Vai chegar um ponto que as pessoas vão falar, eu vou checar primeiro. Agora tá todo mundo mandando, mas eu só mandei. Você mandou não, você fez o mal para alguém. Você passou uma coisa errada. Eu não vou falar o que eu não sei, por isso que eu já avisei a parte técnica, eu não sei o que eu vou falar uma coisa que eu não sei. Vou passar coisa, a pessoa aprender errado comigo, para quê, né? Eu tenho tive filho, tenho 2 filhos para criar, criei 2 filhos, então assim, certo é o certo, errado é errado, vamos fazer, vamos aprender, é isso aí, o commodity que você falou, nossa, você está perfeito, aquilo que mãe fala, é a única coisa que não te tira é a educação, se você não tem educação, as pessoas te enganam, desde uma fake news até na compra de uma casa, na compra de um carro. Então, se você tem, agora, com essa ferramenta que a gente está usando aqui agora, você pode... Quais os erros maiores que você faz quando você compra uma casa? O que você tem que ficar prestando atenção no contrato? Você tem esse acesso, né? Você pode usar. A gente não tinha, na época não tinha, né? Agora a gente tem esse acesso. Então, você pode procurar corretamente para mudar... Tem várias fontes, né, de pesquisa diferentes. Você ainda tem o pessoal... Você ainda tem um consultor, um professor, um livro que você pode consultar e depois você vem verificar em diversas fontes e aí você consegue se guiar ali para o que você quer fazer. Né? Mas o importante é saber o que você vai fazer com esse conteúdo, como que você vai usar, a parte de filtrar o conteúdo que você recebe é importante. E uma coisa também, já que a gente começou a falar desse assunto de conteúdo, é a obesidade cerebral. Né? Porque a gente começa a absorver muito conteúdo, seja estudando, começa a estudar, mas não pratica nada daquilo, né? E esse conteúdo na cabeça, ele não serve para muita coisa, esse conteúdo tem que ser praticado, né? Hoje vocês são uma empresa do tamanho que são, o seu pai, você falou, poxa, não teve uma escola superior, um ensino superior, mas o conteúdo que ele tinha, com certeza ele praticou em 100%, né? E foi praticando e buscando mais, praticando. Então é isso que traz o resultado, né? E hoje, com esse boom de informação, a gente acaba absorvendo muita informação e a nossa entrega, ela também tem que ser grande, né? Entregar conteúdo, né? Entregar em atividades, em alguma coisa, para não entrar na obesidade cerebral. Né? Você tem que fazer a lição de casa. Eu acho que assim, cada vez que você vai fazer uma coisa, você se prepara antes um pouquinho,
né? Que você tem essa condição hoje em dia de se preparar, mais fácil que não tem que pegar um livro, tem que procurar um livro na livraria, você tem essa coisa muito rápida. Então você se prepara e faz, se prepara e faz. É um passo de cada vez. Se você quiser, você não vai conseguir. Então você vai, a cada época da vida, você está precisando de um momento, né? Você está precisando, quando a gente está fazendo um produto novo, eu entro de cabeça naquele produto, quem vai usar, como é que é, então vou fazer essa busca e estudar sobre aquilo. Então, eu já tenho essa entrega imediata. É outro produto? Vamos pesquisar. Se a gente ficar só pegando assim e não fizer o filtro, a gente, como você falou, tem uma obesidade sem uso, fica sem nada, né? Mas nosso cérebro é bem grande, a gente não usa quase nada, né? Ele atrofia se a gente não usar. É verdade. Né? Vamos usar, vamos fazer. Ô, Patrícia, você comentou aí, eu queria fazer uma pergunta, puxar um gancho. Ainda mais você que tem essa vida, assim, vai para lá, vai para cá, tem muitas atividades, muita coisa para fazer. Agora tá só nas lives, né? Só chamadas e tal. Mas organização de tarefa, né? Essa mentalidade de organizar tarefa, de uma mente empresarial. Como que é isso? Como é que você organiza o seu dia, essa tarefa que você faz, a sua semana, o mês? Como que você faz essa organização empresarial sua? Eu vou falar bem do meu jeito mesmo, tá? Bem do meu jeito. Eu sou atrapalhada. Eu sou pessoa, tá? Sempre fui. Porque eu sempre tive... Hoje em dia a gente sabe que chama-se DDA, déficit de atenção. Mas eu sou muito animada, né? Só que isso, para mim, foi um ganho durante a vida. Porque como eu tinha que fazer... A pessoa que tem isso, normalmente ela não consegue se focar muito tempo numa coisa só, mas em compensação ela consegue focar em várias coisas. Isso, para a minha idade, hoje em dia, eu sou mais aberta que a maioria das pessoas da minha idade. Eu vejo pelas amigas, pessoas... Por eu ter essa mentalidade, por eu ter isso dentro de mim, se a pessoa está parada, quando eu digo assim, que ela faz 10 coisas ao mesmo tempo. Eu faço 98% das coisas, mas não faço 100% de nada, tá? Mas também não me culpo se eu não faço 100% de nada, porque eu tive que dar conta de 2 filhos de idade diferente, de casa, tinha gente para ajudar, mas a gente faz aquelas coisas que a gente faz, acaba fazendo tudo, né? Viagem, a casa tem que andar comigo, semigo, a fábrica sempre foi longe, eu morava em Genópolis, sempre eu tive que andar 1 hora para chegar na fábrica, sempre fora. Então, com o celular, isso me ajudou demais, porque está tudo aí dentro. Então, o que eu digo, quando eu era atrapalhada, assim, quando eu tinha o computador, tinha uma coisa, a agenda tinha outra, tinha a secretária, isso para mim era mais difícil, porque não estava centralizado. E eu, hoje em dia, com o celular, eu trabalho com o celular. Quando eu tenho que ler as palestras, eu leio o sistema da fábrica, tudo pelo celular, eu não preciso nem do laptop, nada, eu não uso nada. Quando eu quero ler uma tabela maior, eu imprimo ela em casa e pego ela para ler. Mas normalmente eu faço tudo pelo celular, o que me deu uma facilidade muito maior. Mas normalmente eu deixo assim, a parte da manhã. Tem dia que eu vou passar, tem dia que eu vou viajar. Mas assim, normalmente na parte da manhã eu já vejo todos os e-mails que vêm, todos os orçamentos que vêm, já mando para todo mundo. E já tenho até a hora do almoço, até depois do almoço, eu já sei voltar. Então eu já marco as minhas visitas, toda a parte da manhã, agora está mais difícil, mas assim, mesmo assim eu estou fazendo. Todo dia, às 2 horas da tarde, já tem uma visita. Então, de manhã eu faço esse trabalho em casa. E como assim? Eu não faço no carro, né? Mas assim, se eu paro no estacionamento, tá demorando o cliente, eu tô ali já falando, como todo mundo, tô falando ali e vou ticando tudo. E no final da noite, eu bato todos os e-mails, vejo se não sobrou nada, mando todos os recados para todo mundo, com horário. Até amanhã, até às 10 da manhã eu quero isso, e de manhã eu começo tudo de novo. Então, assim, eu delego muita coisa no sentido dos orçamentos, tá? Porque eu faço área de marketing, mas eu faço venda. Tem muitos clientes que falam comigo direto, por afinidade, por anos, tá junto. E mesmo os representantes perguntam coisa para a gente direto, né? Então, eu tenho que dar resposta para ele. Então, até tal hora, se eu te der resposta, você me cobra de novo. E assim a gente vai indo. Mas eu deixo sempre. Todo dia eu deixo um horário para estudar, faz parte. Tá? Um horário para entrar. Todo dia eu vejo alguma coisa que eu quero aprender. Por exemplo, essa semana eu deixei, foi das 8 às 10h30 da noite, todos os dias. Eu deixei toda noite, agora essa semana eu não vou fazer nada. Porque eu foquei deixei, tipo assim, o jantar atrasou de todo mundo, tudo mais ou menos, para poder aprender essa diferenciação que eu queria fazer esse curso. Então, assim, eu divido muito assim, mas todo dia eu tenho, e leio muito. Assim, adoro leitura, adoro o livro, pegar o livro, cheirar livro na mão, sabe assim. Acho o livro uma super companhia, desde pequena, minha mãe era uma leitora voraz, e é uma coisa que nada supera o enriquecimento
que você tem do livro, o filme, tudo isso a gente vai ver, mas você lê a minúcia do livro, você conseguir entrar lá dentro da história, né, que você faz na sua cabeça, então a imaginação, tudo isso te dá, porque aqui vem tudo pronto, né? Na internet vem pronto. E o livro você faz a sua imaginação, você cria criatividade. Eu acho que é um jeito de você aumentar a sua criatividade. Eu sempre achei isso em livro, principalmente muito livro de histórias, que eu sempre imaginava na época. Então, é uma coisa que ajuda muito em criatividade. E o que a gente faz é criatividade, né? A gente tem que estar sendo criativo todo dia, né? Nosso mercado, assim, a gente, assim, eu não faço criatividade no ar-condicionado, mas como passo, eu uso a criatividade para, por exemplo, essa live de dentro da fábrica, ninguém nunca tinha feito. Foi uma live que deu para mostrar a fábrica e mostrar o conteúdo curto, entendeu? E fez um maior sucesso. Eu só parei agora, eu fiz 2 meses e parei agora, porque todo feriado eu estava na segunda-feira, e minha live era segunda-feira às 2 da tarde. Era segunda às 2, né? Então, aí eu tive que parar. Aí agora, janeiro, eu começo de novo. Patrícia, aproveitando aqui, né, que a gente... Vou aproveitar para fazer um comercial aqui, um merchan, né, porque já que a gente está aqui, vamos falar que nós estamos chegando no final de outubro, mas relembrar é viver. Em outubro, nós gravamos o podcast com a mulherada aí do HVAC, né, que faz sucesso, que trabalha na área operacional, manutenção, instalação. A mulherada também que, assim como você, está à frente de grandes empresas, grandes equipes, né? E eu queria puxar esse assunto e te perguntar, assim, como foi para você, né? Porque você tem, seu pai era dessa área, né? Aí você tem os seus irmãos e você é a única mulher aí envolvida, apesar de estar na área de marketing, né? Que sai, né, um pouco ali da engenharia, mas como que é para você estar com esse pessoal e ser a mulher, assim, e lidar com um público, assim, mais masculino? Como é que é isso para você? Assim, lembrando que eu sou das antigas, né? Eu sou das primeiras, né? No mercado. Homem nunca foi um problema para mim, porque, assim, minha mãe era bem alegre e ela era carioca, então já era, assim, uma coisa mais... Ela já trabalhava... Então, lá no Rio, então assim, foi uma coisa, para mim, foi indo, né? Nunca tive muito problema, minha mãe adorava futebol, então a gente todos os jogos, então assim, eu sempre me dei muito bem com homem, nunca tive muito problema, tive grandes amigos homens, andava de rolemã, de skate, então assim, eu nunca tive muito essa coisa de ser mulher, ser homem, eu não tive isso de usar rosa, usar azul, não tive isso. Porque também eu sou assim, né? Gosto de coisa assim, mas nunca gostei de mecânica, eu não tenho nenhum irmão engenheiro também. Fui só eu que vou fazer, eles também não são engenheiros, nenhum deles são engenheiros. Eu sempre gostei da parte administrativa, de venda, eu sempre fui, desde pequena, esse jeito mais, assim, mais despachado, que a gente chamava, assim, meu pai falava que eu era espalha-brasa, onde eu ia fazer um movimento. Ela botava fogo nas coisas, agora, então vou fazer, mas eu era assim, mas tudo bem. Então, isso foi muito natural eu ter ido, porque eu estava fazendo administração, eu sou a mais velha, então eu fui para a fábrica, assim, muito naturalmente fui para a fábrica. E meu pai me botou como eu fazia administração, né? Quando eu entrei na fábrica, eu não entrei na produção, eu entrei no orçamento para fazer orçamento de ar-condicionado. Então eu fazia só os orçamentos, nem tinha contato com o cliente, eu fazia com o Telex, vocês nem sabem o que é isso, vocês não podem contar. Tinha uma fitinha, aí tinha que botar a fitinha, se você errasse no meio, quebrava a fitinha, tinha que fazer tudo de novo, a fitinha, o outro chegava do outro lado da fitinha. Gente, é coisa de filme. Então, assim, vocês terem uma noção, eu me formei em 82, assim, faz muito tempo. Então, assim, é do além. Não tinha fax, eu lembro que o dia que chegou o fax foi um sucesso. Então, tudo isso, olha quanta coisa a gente teve que andar para estar aqui. Então, assim, eu fui para a fábrica. Ninguém falou nada, ninguém nunca falou, minha filha não vai trabalhar na fábrica porque ela é mulher. Ninguém falou, eu só fui. Mesmo sendo antigo, fui. Só que assim, quando eu tive o meu primeiro filho, eu morava muito longe da fábrica, eu falei, agora eu vou ficar, eu vou cuidar dele. E não vou. Nessa altura, meus 2 irmãos já estavam indo para a fábrica, porque eles eram menores. E daí eles foram, né? E aí eu fiquei, tô tranquilo, o papai já tem gente lá, eu fiquei tranquilo. Então, durante 10 anos, eu fiz meu negócio próprio, que não tinha nada a ver com ar-condicionado, você tem uma noção, era um ateliê de alta costura. Eu trabalhei com moda, tipo, em São Paulo, Oscar Freire, tipo assim, um lugar que tem um monte de loja bacana, até que fui fazer moda. 10 anos. Mas, mesmo assim, por exemplo, eu fazia os catálogos da fábrica,
Ia ter feira, eu montava feira, eu nunca me desliguei totalmente. Eu percebi, por exemplo, as feiras, elas eram todas, toda feira tinha todo ano na Alemanha. A Alemanha estava na Europa, né? A Europa é do lado de Paris, é do lado da Itália, é do lado de tudo, né? Então, bora lá aprender alemão, porque já chega lá, já dá uma voltinha e já está aí. E alemão, entendeu? Estou sempre buscando alguma coisa para você fazer alguma coisa mais. Aí eu fui indo, quando eu voltei para a fábrica, eu falei, papai, você não quer ficar em conta? Não, eu só quero se for em vendas. Eu não vou para outro lugar. Não é que eu fiz uma pressão. Eu só falei o seguinte, eu me conheço. Eu vou fazer diferença em vendas ou em marketing, nessa área. Eu não vou fazer diferença na compra. Muito menos no financeiro. Porque eu acho que tem gente que pode fazer isso melhor do que eu. E eu, como dona, eu acho que eu vou fazer melhor esse trabalho lá fora. Aí o papai falou, tá bom, então você vai para vendas, entendeu? E assim foi. Então eu não tive muito isso, não. Mas, e também não tive esse problema de começar a viajar sozinha, porque eu já era assim. Eu já viajava sozinha, estava acostumada a viajar sozinha. E como também tinha esses amigos longe, então desde os 8 anos eu ia passar um mês em Recife, um mês em Porto Alegre. Então eu já estava acostumada a viajar também, mesmo ficar na casa do outro. Você sai sozinha, família do Rio. Eu pegava o avião com 3 anos, estava indo para o Rio de Janeiro, ver a família do Rio. Então, para mim, fazer viagem, ficar sozinha não era um problema. Então, fui para o Brasil afora fazer a palestra, isso, aquilo, e fui indo. Então, assim, tinha pouquíssima mulher, tinha mesmo pouquíssima. Pouquíssimas, muito assim, era muito rara. Sempre era a mesa, eu. 20 ia. Era sempre. Então, eu fui vendo tudo isso acontecer. Olha, você viu que tem uma mulher. Então, hoje em dia, nós somos várias, e montes. Mas não tinha muitas em diretoria e gerência. Agora que está tendo uns 5, 10 anos para cá, e começou a ter. Começou a ter o pessoal da... Mas, gente, isso é uma coisa sem volta, né? Não tem... Não, todo mundo é igual. É só você dar oportunidade igual que todo mundo pega igual, né? Não tem muito. Preconceito? Tem. Não vou te falar que não tem, entendeu? Tem. Às vezes até dentro de casa tem. Tem gente que até dentro de casa sofre isso. Porque é machista, porque ouviu, mas porque antigamente era assim, antigamente já passou, né? O mundo já mudou, a gente estuda história para saber que o mundo mudou, que hoje em dia é assim. E se você achar que tem diferença entre homem e mulher, por quê? Porque a mulher tem filho, gente, né? Umas coisas tão do além, né? E já até faz 10 coisas ao mesmo tempo também, é o temperamento, é o jeito, tá no DNA da gente, do homem, a casa, da mulher cuidar da casa, não deixar ninguém entrar, cuidar do filho, cozinhar, só que a gente, hoje em dia, com essa igualdade, os homens ajudando também, né, são dois a formar dois a ter uma história de vida para ensinar para o filho, a criança já nasce muito mais rica, né? Porque ela vê 2 pessoas falando, 2 pessoas dando suporte dentro da casa. Ela pode, não, se for doente, é a mamãe que cuida. Não existe mais isso, né? São coisas que já acabaram. Então, acho que assim, é um caminho sem volta. As mulheres estão crescendo nesse mercado, tem que crescer mais, porque tem muitas empresas até 2030 com 50%, vocês viram isso, né? O trabalho da Camozida é, maravilhoso o que ela fez, ela mudou o setor, porque a gente conseguiu se ver na outra, né? Que tem mulheres de todos os lados no Brasil. A gente se identifica, né? E vê que é possível bom. E é um ideal, não é só um ideal, é algo que pode se tornar real, chegar em outras posições como essa. Talvez se eu tivesse sido diferente. E aí eu agradeço a minha mãe, nesse lado. Por ela já ser uma pessoa que já tinha trabalhado, entendeu? Ela sempre foi, ela tinha feito faculdade, quando casou com meu pai, já estava assim, num outro... e assim, o Rio de Janeiro era capital, entendeu? Então a pessoa do Rio tinha uma... Estou falando quando ela casou, né? 80 anos atrás, sei lá, coitada. Mas assim, ela já era uma mulher que vinha com esse temperamento. Então eu me espelhei muito dela nesse temperamento, mas eu escolhi no trabalho com meu pai. Então, assim, foi muito fácil, vai. E meu pai, quer saber? Toda sexta-feira à noite, como eu era a filha mais velha, ele que me levava para ver luta de boxe no Ibirapuera. Entendeu? Então eu não podia. Eu podia, eu só fui. Só que aí, quando eu fui, realmente eu vi que tinha... A gente sente, sim. Entendeu? Gracinhas, sempre tem. Mas assim, eu tive menos porque eu era filha do seu Tosi. Então, outra vez um privilégio. Ninguém fazia gracinha com a filha do Tosi, né?
Você tinha proteção, né? Você tinha um nome ali que te dava uma blindada, de certa maneira. Mas só, né? você sabe que eu nunca cheguei e falei pra menina, tipo assim, cheguei, olha, eu tenho reunião com fulaninho. Ninguém quer falar assim, é Patrícia, da Tropical. Patrícia, eu nunca falei, a Patrícia Tosa, eu nunca falei. Porque eu sempre achei isso meio, é como chegar com a carteirada, entendeu? Ai, vou dar meu cartão para ele ver que sou eu, para não ficar aqui. Não, eu já esperei 3 horas sentada no cliente, esperando ele para me atender. Já tomei chá de cadeira muito, mas eu não usava o meu nome para... Assim, eu digo assim, o nome, assim, eu não tinha essas gracinhas normais que a gente sabe que mulher sofre, né? Eu, nesse meio que só tem homem, porque eu tinha o sobrenome do meu pai. Então, quando estavam comigo, já sabiam que eu era Patrícia. Mas eu não usava o nome para poder chegar no cliente. Isso eu nunca fiz, né? Uma consultora nem nada, porque eu sempre achei meio... eu consigo chegar sozinha, não preciso falar que sou filha do seu Tosi para poder chegar no cliente. Não, eu chego por mim. Depois que eu tô lá dentro, já vai saber, né? Mas assim, eu sempre achei meio bobo isso, sei lá. É como carteirada, sabe que é filha de quem? Famoso, né? Sim, famoso, tá falando com quem, né? Tá falando com quem? Sabe com quem você tá falando, né? Não vou fazer isso, eu achei meio bobo. Mas acho que é de mentalidade pequena quem usa isso, sei lá. É o jeitinho de cada um também. Também tô falando isso, tem gente que usa e vai ficar se sentindo mal. Não, tranquilo, a gente entende, né? Só fica comentário embaixo aí. Vou ouvir. Não, tranquilo, mas a gente entende o que você quer, o que você quer dizer. Né? Tá bom. Eu não senti muito mesmo, não, nesse sentido. Mas sinto sim, às vezes, quando... Até hoje eu sinto, as pessoas vão falar, e como se quiser... Uma coisa que irrita demais, mulher, é alguém querer te explicar o óbvio. Hello? Sim. Né? É o famoso mansplaining, né? Geralmente o cara ele quer te explicar aquilo que tá mais que na cara ali que você sabe. E aí ele quer te explicar mais detalhadamente. Coisa, como se tivesse que te explicar. Como é que você acha que eu cheguei até aqui? Não foi aprendendo, né? Você acha que só porque eu era filha do seu Tosi, eu já tinha posto um diretor comercial se eu não tivesse entregando, né? Sim, não, com certeza. Assim, a gente tem que entregar, senão a fábrica não roda. Se eu não faço o conteúdo hoje, agora, desses meses, agora na pandemia, na internet direito, tem que botar alguém novo para fazer novas mídias. Só que não tem... É muito difícil alguém falar da sua empresa melhor do que eu consigo falar. Alguém pode fazer melhor essa parte assim, mas ninguém vai falar melhor do que eu sobre a minha empresa, porque ele vai ter que primeiro aprender, depois ele não vai passar a credibilidade que eu, que sou dono, passo. Então, assim, eu não sou melhor que ninguém, mas é uma coisa que é inerente a mim. Sou eu que tenho que passar isso, é meu. Então, assim, por melhor que seja a pessoa, ela não vai conseguir passar melhor do que o dono. Então, assim, é uma instaladora pequena, você tem que falar. Eu sempre acho que se tem alguém ali para falar, pode ter alguém para falar outras coisas, engenheiro para falar sobre isso, mas para falar da empresa, eu acho que é sempre a voz do dono, ela soa melhor. É igual o presidente, tem uma hora que ele tem que se posicionar, né? Qualquer um que seja, de qualquer país, qualquer governador, a pessoa quer ouvir que ele foi, por exemplo, o Bolsonaro, ele foi agora para Amapá. Porque tem uma hora que a pessoa tem que ir, né? Não adianta você... Manda um representante, né? Você não pode mandar representante, tem horas. Então, isso aqui, ainda mais no vídeo, eu acho que ficou muito claro isso, né? Com as mídias novas ficou muito claro. As pessoas querem ver quem é que está lá atrás e faz a empresa andar. Então, eu faço muito vídeo com os meus irmãos. Tem um que não gosta de falar muito, mas o que gosta, eu faço muito vídeo com ele, porque ele está lá no chão de fábrica. Então, sobre a fábrica, sobre o produto lá dentro da fábrica, é ele que vai falar. Sobre a fábrica, o chão de fábrica, é ele que vai falar. Sobre a empresa, sou eu que vou falar. Sobre a parte técnica, são os engenheiros que vão falar. Porque eu tenho que mostrar que eu também tenho a parte da engenharia, né? Que está lá atrás. Sim. Então, assim, são canais diferentes, mas são conteúdos que a gente está passando de qualquer jeito. Que tem que ser passado de qualquer jeito. Uhum. Então, gente, por favor, vamos parar com essa historinha de que é mulher que vai pegar lugar de homem, que não sei o quê. É tomado. O mundo é uma amálgama só, não existe isso, aquilo. É tudo a competência da pessoa, é tudo que a pessoa entrega. É aqui, é o livro. Se você quiser ver, se você quiser ler aí o livro, você lê. Eu gosto de ler ele na mão. Eu não tenho que ficar essa coisinha, você gosta disso. Não, é tudo junto.
O marido e a mulher se apoiando, a empresa se apoiando, o Brasil tem que falar com o mundo que o mundo está falando, ninguém mais pode ser individualista. Já estou em outro caminho, né, gente? Mas, assim, não, tranquilo. Não, mas você falou a realidade. Na verdade, isso a gente pode falar no âmbito micro, né, do homem e da mulher, mas isso se expande para o macro, né? Muita gente não tem isso ainda de consciência. Não estamos falando isso, como a gente está falando de homem e mulher junto, a gente tem que falar isso como os países, eles andam juntos, eles fazem os acordos juntos. A gente tem uma Amazônia, vamos cuidar dela, que todo mundo só quer falar com a gente se a gente tiver que cuidar dela, né? Então vamos cuidar, senão ninguém quer nem conversar com a gente, então vamos fazer nossa lição de casa? Né? Para tudo é assim, você tem que fazer a lição de casa para poder entregar legal, para poder entregar. Então tudo é assim, né? Então, assim, são coisas que a gente, por exemplo, que acontece com o racismo, machismo, são coisas que gente, assim, ainda tem gente que fica falando, gente. Eu sou assim, muito preguiçosa de conversar dessas coisas, que já passou, né? Já entendeu. Não tem que... São assuntos que já... Mas, assim, a gente tem que falar assim para o pessoal entender. Ninguém sabe na pele do outro que está sofrendo. Eu não posso falar que todas as mulheres não sofreram como eu, porque sofreram mais do que eu. Porque eu tive essa oportunidade de ter sido filha do meu pai. Então, tem algumas coisas que eu não sofri. As gracinhas eu não sofri. Mas, por outro lado, ela só está lá porque ela é filha do Tosi. Aí eles querem explicar porque acham que eu não sei, né? Deixa eu te explicar. Eu vou te explicar que talvez você não tenha alcançado essa frase. É o clássico, né? Talvez você não tenha entendido esse pequeno detalhe aqui, ó. A pessoa fica com aquela carinha, quando já vem aquela cara, já vem. E aí eu me seguro. Ou então, assim, como ainda que você não saiba, às vezes te trata como se você não fosse capaz de entender. Entendeu? Capaz de aprender. Explicar 10 vezes o que eu não consigo aprender. Pode explicar de novo, que eu não tenho vergonha nenhuma. Agora, quando aquela superioridade que é só porque é homem e vai te explicar, porque você talvez não consiga na sua feminilidade entender isso, porque nós nascemos diferentes, gente. A cabeça não, né? A cabeça não. Sim, não, tá perfeito. E tem homem que não gosta de matemática também, vamos entender. Eu não gosto porque eu não gosto. Como é de costume, né? A gente costuma pedir para o entrevistado para ele deixar uma mensagem, alguma vivência que ele tenha passado e que acha que seja importante transmitir para as outras pessoas, né? E aproveita esse momento para você nos brindar com algum conselho, alguma vivência, alguma coisa que você acha que as pessoas precisam saber, né? Vou falar uma coisinha bem simples da gente, da vida do dia a dia. Mas, assim, pode ser. Todo mundo fala, né, que para a gente ter sucesso, primeiro, sucesso é muito relativo, sucesso é você estar bem, entendeu? Essa coisa tem que ser feliz, não é só ser feliz, você tem que estar bem, você tem que estar bem com a sua família, você tem que estar bem com seus amigos, você tem que estar bem, né? Mas para você ter sucesso, vamos dizer que seja assim, ganhar dinheiro, fazer alguma coisa de relevante, seja o que for, você precisa de 3 coisas na vida, que é o que todo mundo fala. Você precisa da sorte, você precisa da inteligência, né? E você precisa de um esforço. E os 3, eles vêm junto para todo mundo, uns mais, uns menos, uns com muito de uma coisa e nada de outra, né? Então, assim, você precisa realmente ter um pouco dos 3. Mas se fosse um para escolher, se você vai escolher um, era o esforço. Porque você fizer 10 vezes, tem gente que uma vez aprendeu, mas você talvez precise de 10 vezes para aprender aquilo. Mas faz as 10 vezes, você vai conseguir se igualar daquele do 1. A sorte, foi o que eu falei aqui, eu tive muita sorte por N coisas que eu falei para vocês aqui, por ter nascido, do meu pai e da minha mãe, por pessoas de cabeça aberta, por ter se disposta a culturas diferentes muito cedo, por meu pai não ter estudado, então ele querer que a gente aprendesse em viagens, ele falou, cada viagem é um ano de escola, porque ele aprendeu nas viagens muito mais do que na escola que ele não teve. Então, assim, então ele passou isso para mim, então eu tive a sorte de ter a escola e a viagem, então isso eu tive. A inteligência, eu sou bem normal, eu não sou acima da média, eu sou boa, assim, rápida, né? Mas isso eu sei que eu sou muito rápida para ligar as pontas, para isso eu sou. Mas eu
eu tenho outras inteligências, eu não tenho inteligência mecânica, não inteligência de matemática, eu não tenho essa inteligência. Eu demoro para pegar isso daí, mas em compensação, eu pego outras coisas muito melhores. Então a gente tem que pegar o melhor da gente. Agora, o esforço, nada disso, se eu tivesse nascido inteligente, a filha do meu pai, mas tudo isso não teria valido nada se eu não tivesse tido um esforço muito maior do que as mulheres que nasceram na minha, com a mesma coisa que eu, com o mesmo privilégio que eu nasci e com a mesma inteligência. Eu vejo isso pelas pessoas que convivem comigo. O que me deu essa diferenciação foi o meu esforço. Eu sou mais esforçada do que inteligente só. Vamos dizer assim. Se eu puder escolher uma coisa para você ter, é o esforço. Porque ninguém vai te tirar o teu conhecimento, então com esforço você vai ter que estudar e vai ter que trabalhar, fazer duas coisas ao mesmo tempo, vai ter que aprender de novo, vai ter que aprender de novo. Hoje em dia não existe mais nenhuma faculdade, você tem que ter aquele... nunca pare de aprender, nunca pare de aprender. Faz uma aula, lê um livro, nunca pare de aprender. Quando você tiver 40 anos, aprenda uma língua nova, porque tua cabeça, ela mexe em outras coisas dentro dela para você ter sinapses maiores. Então, assim, é não parar de aprender. Não parar de aprender. Se eu puder falar para alguém, se eu puder... É o que eu falo para meus filhos. Eu estou falando para um monte de filhos aqui, todo mundo me ouviu. Não pare de aprender. Ninguém vai tirar o que você aprendeu. Conhecimento você adquire sim. E quando você precisar, ele está lá atrás, você pode puxar e usar ele. Faz a lição de casa, agora muito esforço. Não tenha preguiça. Se tiver que passar anos, 25 horas por dia, ou 4, vai ter, entendeu? Vai ter, mas ele vai ser recompensado depois, isso com certeza, não existe isso que não. O mundo pode, o mundo não é justo, mas quem esforçou bastante, uma hora vai acontecer, de um jeito ou de outro. Então, sabe as palavras, viu, Patrícia? Talvez sirva para alguém isso. Não, com certeza serve, vai servir sim. Sabe as palavras, eu concordo com absolutamente tudo que você falou. Eu acho que a gente tem que continuar sempre aprendendo. E quando a gente achar que aprendeu um negócio, é hora de partir para um outro negócio que a gente não sabia e voltar a aprender novamente e continuar, né? É isso aí. Então, é isso. Eu quero aproveitar para te agradecer, dizer que foi um prazer te entrevistar, se é que eu posso dizer assim, né? Eu falei para você, vai falar com gente que é comercial, é assim. Fala, é igual. Fala. Não, mas assim é que é bom, porque a gente desenvolve a conversa muito fácil, entendeu? Não tem que muita facilidade. É muito fácil para desenvolver a conversa. Então, assim, é tranquilo. Eu acho que é bom, porque não tem nada para esconder. A gente tem que falar mesmo. Fala a idade que tem, fala o esforço que faz. Todo mundo erra, fiz um monte de besteira, gente. Mas a gente erra, aprende de novo, vai fazendo. Vamos embora. Não, é isso aí. Eu quero... Vocês, ó. Te agradeço novamente por ter vindo aqui, nos brindado com a sua presença, com a sua participação, né? E acho que o Caleb também quer mandar uma mensagem para você. Manda aí, Caleb. Eu queria agradecer. Primeiro, foi um prazer te conhecer, Patrícia, a primeira vez que a gente está se falando. Pois é. Um astral super lá em cima, muito boa a conversa. Aí, obrigado. Eu queria tomar um café. Já queria com vocês tomar um café hoje, mas... Vamos marcar um café com pão de queijo. Vamos marcar sim, vamos marcar. Pode deixar que eu vou te mandar mensagem, hein? Depois do meio-dia, às 8. Obrigada. Essa conversa foi muito boa. Obrigado por ter dado esse momentinho para a gente, esses conhecimentos, né, que eu acho que agregou muito para mim e também para o pessoal que vai estar ouvindo aqui, tá bom? Bom, pessoal, a gente está chegando ao final de mais um podcast. Eu quero te agradecer por ter nos ouvido e nos assistido até aqui. Espero que esse podcast tenha te ajudado. E se ajudou, já dá esse joinha, esse like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve para você estar acompanhando aí os nossos vídeos, tá? Toda semana nós subimos aqui no YouTube e nas plataformas de áudio um podcast com personalidades do HVAC. Então, muito obrigado por nos assistir e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais, hein? Tchau, gente.